Flamengo agora sim, realmente muito perto do título brasileiro, né? Pro Flamengo ontem, o importante do gol foi evitar a derrota, que era muito injusta, né? O Flamengo merecia vencer o jogo. O Léo Pereira perdeu o gol debaixo da trave, o Samuel Lino estava com azar danado ontem, 2 finalizações perigosas, 3 dentro do primeiro tempo, uma do segundo, que eu acho que ele cabeçou fraco ali, poderia ter cabeçado com um pouco mais de força, feito um movimento com a cabeça, com mais violência na bola, mas levou perigo. Teve chute do Alan Cian, teve chute do Ayrton Lucas, assim, no contrapé do goleiro, passando perto da trave, que poderia ter resultado em gol. O Flamengo criou chance, o Plata mandou bola na trave no segundo tempo. Eu só acho o seguinte, o time criou mais com os reservas do que com os titulares. Parou no Ederson, um erro, outro de conclusão, uma falta de sorte aqui e ali, mas produziu mais no primeiro tempo, teve mais chances com os reservas, em tese, né? Alguns nem são tão reservas assim, do que com os titulares. Acho que o Felipe Luiz fez o certo, colocou um time preservando os jogadores. Quando viu que o Palmeiras estava perdendo e podia ser campeão, a gente falou sobre isso aqui. Ele lançou os coringas dele. Vamos tentar ganhar o campeonato. Não ganhou, mas tentou, fez o certo. É o papel dele. É o papel dele, tentou ganhar um jogo. Se ganhar um jogo, já teria sido campeão. Não foi, mas se aproximou muito, né? Com 2 pontos, o Flamengo pode ser campeão, pode empatar os 2 jogos ou ganhar do Ceará. E o Ceará pega agora o Cruzeiro, né? Em casa. Se o Ceará vencer, o Flamengo é melhor. Até empatar, porque ele fica mais distante do rebaixamento, ele impede a aproximação do Cruzeiro e ele joga mais tranquilo contra o Flamengo. E o Ceará ainda tem uma possibilidade contra o Palmeiras na última rodada, possivelmente o Palmeiras fora da briga do Brasileiro, de ressaca pelo título ou dor de cabeça pela derrota na final da Libertadores, uma coisa ou outra, né? Então ainda tem isso em casa. Se ele precisar, ele tem um Palmeiras, em tese, mais desanimado na última rodada. Então tem essa situação aí para o Ceará. Tendência que o Flamengo confirme o título na semana que vem. Agora ficou com as atenções voltadas para a Libertadores. Os jogadores pousaram no Rio de Janeiro ontem, 4 da manhã. Como disse o Felipe Luiz, depois da coletiva, foram para casa, dormiram em casa. Hoje, agora, já deve estar se representando todo mundo. Ia ter uma atividade, depois seguem para o aeroporto. Aí vai ter a Aeroflá, né? Acho que é importante. Como eu digo, o Flamengo é um clube popular, um clube de massa. O torcedor já é afastado do estádio pelo preço do ingresso, pela elitização do futebol. Tem pelo menos a chance de se despedir dos jogadores antes de uma viagem tão importante, né? A maioria massacrante não pode nem sonhar em viajar para Lima porque é muito caro. Então você tem aí uma massa de milhões de torcedores do Flamengo pelo Brasil e muitos do Rio de Janeiro que não tem condições de nem pensar em fazer essa viagem, né? Tem gente que nunca nem andou de avião, que vai estar ali perto do aeroporto olhando ali para o ônibus para tentar mandar uma mensagem positiva para os jogadores. Acho que isso é importante, sim. Acho que o clube não pode afastar os seus ídolos, os jogadores de sua gente. E acho que é importante que tenha, não é isso que vai determinar se ganham ou não. Os caras vão chegar hoje à noite lá, Vamp, no horário de lá, 2 horas mais cedo. Vão jantar, vão dormir, o treino amanhã é 3h30 da tarde. Quer dizer, ainda vão ter uma noite de sono longa, até acordar, tomar café, refeição, treinar 3h30 e volta para o hotel, descansa, né? No caso, hoje, quarta-feira, amanhã é quinta, ainda tem a sexta-feira, vai jogar no sábado, às 4 da tarde, horário local. Então tem tempo suficiente, né? Eu acho que a logística está correta, não vai ser porque teve ou não a Aeroflá que vai deixar de ganhar ou perder esse jogo. Então acho que fez o que era possível, o que tinha que fazer o Flamengo. Poderia ter sido mais eficiente nas finalizações, perdeu muitos gols, por isso não levou o título ontem mesmo, mas conseguiu ser mais regular e minimamente competente no momento que o Palmeiras tem sido um time muito ineficaz e vai jogar as fichas nisso aí. E mudar tudo no sábado, né? Ontem também havia uma expectativa assim no começo do jogo. Acabou perdendo, né? Por 3-2 para o Grêmio, né? O Grêmio que se mobilizou para o jogo. O Atlético ontem acho que se fechou, fez o que era possível, jogou da maneira viável, né? Se fechando, se trancando ali para depois que já fez o gol num raro ataque, talvez a única jogada perigosa, em cima do Emerson Royal, que aliás, que coisa o Emerson Royal, meu Deus do céu. O Emerson Royal se parece fisicamente com o Rodinei, e ele está começando a convencer os torcedores do Flamengo de que ele é pior que o Rodinei. E defensivamente, ser pior que o Rodinei é um desafio para qualquer lateral direito, porque o Rodinei é fraquíssimo na defesa. Não sabe jogar numa linha de 4, não tem noção defensiva, erra muito. Ficou no Flamengo durante 2016 a 2022, né? 6 anos. 6 anos que ele ficou no Flamengo para realmente dar um retorno técnico, que foi naquela reta final da temporada em que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Foi até emprestado para o Internacional e tal, porque nunca se firmou. E o Royal na defesa é um desastre. O jogo contra o Sport Recife foi uma coisa calamitosa e ontem a jogada em cima dele, a sorte do torcedor do Flamengo é que domingo ele não deve jogar. Deve ser o Varela, que é um jogador cumpridor, muito mais correto, tudo, que não comete esse tipo de erro. Impressionante ontem o Royal. O Royal foi... O próprio Felipe Luiz admitiu, né, na coletiva que
que ele sofreu defensivamente, claro que foi sutil, não ia esculachar o próprio jogador, mas admitiu que de fato ele tem que melhorar, e tem que melhorar muito. Não sei se consegue melhorar não, pelo amor de Deus, que coisa foi aquilo. O Dudu, que já não é mais o Dudu de antigamente, né? Passou como quis, assim. Ele não consegue nem esticar a perna para bloquear um cruzamento, sabe? O movimento, o cara faz dar um carrinho na bola, estica a perna, acompanha o movimento. Dificultar, pelo menos. Dificultar o cruzamento, porque o cara cruza, espirra nele, o cara às vezes não consegue cruzar porque está bem marcado, mas não, o jogador joga na frente, sabe que ele não vai chegar. Então tem um espaço, manda na área e vê o que acontece. O Bernard entrou, miolo de zaga errou também, né? E fez o gol do Atlético, que tornou as coisas um pouco mais complicadas. Mas o Flamengo conseguiu um empate, acho que acabou sendo uma noite, não foi de euforia, mas foi ok para o torcedor do Flamengo, até pelo fato do Bruno Henrique ter marcado seu 6º gol em 6 jogos em novembro, né? Ele realmente é um cara que em jogos importantes, reta final, é bizarro como ele cresce, e dos 3 anos de contrato, esse ano passado ele foi importante, esse ano ele de novo está sendo importante, né? Nessa reta final, então ele está mostrando que valeu a pena renovar o contrato com ele, né? Eu mesmo achei que 2 anos era o máximo, se ele conseguir no ano que vem dar algum retorno técnico, aliás, se ele esse ano fizer um gol de título, foi importante no sábado, ajudar o Flamengo a ganhar o Brasileiro depois, que ele fica o ano que vem inteiro no chinelinho, tá tudo bem. Não? Tá pago. Fica de bônus, tá pago, né? Se envolveu numa situação que não deveria, que já falamos exaustivamente sobre isso. Aliás, me chama a atenção ontem alguns setores da mídia. O Bruno Henrique fez o gol. De novo, lembro que ele deveria estar suspenso. Eu falei aqui inúmeras vezes que ele deveria estar suspenso. Mas é impressionante como os coleguinhas aqui, em São Paulo, alguns, cada gol do Bruno Henrique tem que lembrar a história, como se fosse o primeiro jogador envolvido numa decisão polêmica do tribunal. Repito, eu acho que ele deveria estar suspenso. E o Vitor Roque também. O Vitor Roque nem julgado foi. Se o Vitor Roque fizer um gol no sábado, alguém vai falar alguma coisa e tudo. Não falam. A eloquência, o ímpeto para protestar, para criticar, está restrito ao Bruno Henrique. Eu não consigo entender isso. Até consigo entender, mas não vou falar por quê, né? Porque é tão óbvio, né? Que vergonha, hein? Que vergonha. Os advogados dos 2 jogadores fizeram aquilo que se espera de advogado. O advogado tenta fazer o quê? O melhor para o seu cliente, dentro das regras, dentro das leis. E tanto o Vitor Roque foi beneficiado com aquele acordo, que era uma brecha legal, perfeito, né? Os advogados apresentaram, conseguiram convencer o tribunal, ele fez o pagamento de multa em uma postagem, depois de uma postagem de viés homofóbico, e fez uma anti-homofobia depois, tudo certo. E os do Bruno Henrique conseguiram qualificá-lo dentro de um artigo, que eu não concordo, eu acho que ele deveria ter sido punido e ficado naquele outro artigo, 243A. Mas eles conseguiram desqualificar colocando num outro que só tem pena por multa, não tem suspensão. Porque o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele está obsoleto, porque não tem, digamos assim, artigos específicos para punir envolvimento, mínimo que seja, em questões ligadas a apostas, né? O caso dele não tem nenhuma relação com aqueles do ano passado, retrasado, dos jogadores que participaram de esquema e tudo. É uma outra coisa, é mais leve, mas eu considero grave e acho que ele tinha que ter sido punido, e o Vitor Roque também. O que ele fez também pede punição. E não pegaram gancho nenhum. Mas a indignação ela é restrita ao jogador do Flamengo. Isso acontece muito em setores da mídia aqui de São Paulo. É muito interessante. Em Minas também você pode ver um ou outro e tal. É um negócio impressionante, a falta de critério. Repito, para quem pegou no meio aqui meu comentário, Bruno Henrique, na minha opinião, deveria estar suspenso. Como o Vitor Roque também, como o Dudu, por agressão ao árbitro, quando era jogador do Palmeiras, e ontem fez a jogada do gol, foi suspenso 180 dias, no final ficou em 5, 6 jogos, né? Depois de um efeito suspensivo que durou longos meses. Tem muita história assim. Edmundo na final de 97 do Brasileiro, jogando com efeito suspensivo, né? O Garrincha expulso da semifinal da Copa de 62, né? E jogou a decisão. Seleção brasileira, amigo, né? O Garrincha não era para jogar a final. O craque da Copa de 62 do Bi do Brasil jogou. 62, há 63 anos isso aconteceu. Então, parece que é a primeira vez que o tribunal toma uma decisão controversa, polêmica, né? É um negócio que tá feio, gente. Tá feio. Muitas vezes é falado, a gente sabe, né? Para gerar o engajamento que existe hoje nas redes sociais. Eu concordo com o Mauro. Se é para falar, pode falar. Eu acho, também concordo, tinha que ser punido o Bruno Henrique. Mas que falem também, tinha que ser punido o Vitor Roque, porque parece que em cima disso vão justificar se o Flamengo for o campeão. Entendeu? É exatamente isso. E aí tem que falar de todos os lados. É por isso que eu digo, eu vou repetir aquilo que eu falei nas minhas redes sociais. Para mim, o Abel teria toda a razão de reclamar pontualmente
do pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes? Eu achei pênalti. Eu também reclamaria. Do pênalti do Maurício contra o Santos, eu também reclamaria. Agora, o Abel dar a entender agora que o brasileiro vai ser decidido por causa daquele erro de arbitragem a favor do Palmeiras, que depois daquilo tudo mudou, os árbitros ficaram com medo de marcar. Para mim, o Abel hoje falar de arbitragem perde muito da credibilidade, eu já falei, quando ele não assumiu o pênalti a favor do São Paulo contra o Palmeiras. Se ele não achou aquilo pênalti, ele não pode reclamar do pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes como se fosse algo que prejudicou o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É isso que eu digo. E eu falei naquele dia, a partir do momento que o Abel Ferreira reclamou, que o Abel Ferreira defendeu o Ramon Abate-Abel com aquele pênalti escandaloso, iria perder a credibilidade de qualquer reclamação no futuro. E para mim perdeu. Até porque teve o erro a favor do Palmeiras contra o Sport, contra o Vitória, contra o São Paulo, contra o Ceará. Tiveram vários também. E aí até o presidente da CBF hoje já respondeu, disse que todos os clubes só reclamam quando é contra eles, não reclamam quando é a favor, e que ele está fazendo de tudo para melhorar o futebol. Também não vejo a CBF melhorando tanta coisa por enquanto, mas vejo por parte desse cara até uma vontade de tentar melhorar algumas coisas escandalosas no futebol brasileiro. Agora, velho Vamp, o Mauro falou do Bruno Henrique. Eu acho que está muito claro, Vamp, que o Bruno Henrique estava pesado com aquela situação do julgamento. Eu acho que está muito claro que depois que ele foi absolvido, o Bruno Henrique cresceu. O Bruno Henrique parece mais confiante. E você mesmo dizia isso sobre o Bruno Henrique e sobre o Paquetá. Que é impossível o cara render tudo que ele pode, sabendo que ele pode ser punido rigidamente, que ele poderia até ficar fora do futebol por alguns meses. E agora é um outro Bruno Henrique. E aí, uma opinião minha, o Mauro falou da dimensão do Bruno Henrique, né? Se ele for decisivo no Brasileiro e na Libertadores. Eu sei que o Mauro não gosta da comparação, mas aí sou eu que estou falando, Vamp. Para mim, se o Flamengo é campeão brasileiro e da Libertadores nesse ano, Bruno Henrique e Arrascaeta entram para os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. É muito título, cara. É muito título. Eu só coloco abaixo do Zico porque Zico pro flamenguista é Deus e merecidamente. Merecidamente. Agora, eu sei que Leandro foi um cracaço, porque eu escuto do meu pai, eu sei que Júnior foi um cracaço, mas, cara, se esses 2 caras conquistarem 3 brasileiros e 3 Libertadores, sendo protagonistas, eu coloco esses caras abaixo só do Zico, Marcos André. Eu tive uma casa de pagode chamada Terra Brasil. E aqui, até aqui mesmo na Jovem Pan, quando a gente brincava de botar música, o Vanderlei Nogueira falava, não bota, não canta música, e tem um ECAD. ECAD, manda sempre uma notificação querendo dinheiro. Aí chegava pra mim, Bruno, ECAD, digo, pô, não canto nada, só me meti lá naquela casa e tá chegando pra mim processo. Já não dormia. Imagine dentro da sua profissão você achar que pode não jogar mais. Como é que esses caras vão estar? Vai estar com a cabeça boa para jogar bola? Às vezes chega uma bronquinha aí para nós, qualquer um de nós, uma notificação de algum oficial de justiça, não é coisa que vá encerrar a nossa carreira. A gente já fica preocupado. Imagine o Bruno Henrique, que aquilo pode ser suspenso um ano, na idade que está, ou Paquetá. Bruno Henrique, decisivo quando você abriu o programa falando do Léo Pereira. É isso que tem que ser o atleta, pô. O atleta tem que ser desse jeito. O condição física, ó, chegou numa reta final, para entrar para a história. Eu tenho um jogo na terça-noite, depois eu vou jogar sábado à tarde, inteiro para jogar. Gostei da postura do Felipe Luiz, levou os caras. Quando viu que o Palmeiras tá perdendo, botou os caras. Posso ganhar um campeonato nacional. Aonde no começo da temporada, ele, o Boto, o diretor do Flamengo, falou, não, precisamos ser campeão brasileiro, voltar a ganhar o campeonato nacional. Quando eu escolhi do Abel, pô, tudo bem, não quer botar, leva os caras. Leva os caras, bota no banco, não vai matar ninguém. Quando estava 3-1, bota o Andrés Pereira e botou o menino lá, como é o nome dele? O Alan, né? Alan, sim.
Botou, foi ele que entrou, né? Entrou ali no finalzinho. Pô, meu irmão, é competição nacional. Teve um momento ali, eu tava até com você em algum momento, depois eu fui embora, a gente veio no período do jogo, tava um momento que tava o quê? 1 ponto de diferença na tabela, faltando ainda 2 rodadas. Lógico que o jogo ia continuar. Mas uma opção assim, vamos supor, eu ainda vi subindo agora com o Bruno no elevador, digo, talvez se ele pensasse em mudar o esquema, não daria certo porque tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo, mas se sai ganhando ali no primeiro tempo e quer reforçar mais ainda, cadê os caras? Onde está Gustavo Gomes? Onde está Murilo? Onde está Piquerez? Onde estavam alguns? Então, já errou para mim que tinha que estar todo mundo ali no banco. É a final de um campeonato, pô. É como se fosse uma final, faltando 3 rodadas. E em certo momento ali estava abrindo só 1 ponto de diferença, né? O atleta tem que estar preparado para isso, que nem aí, ó. O Bruno Henrique, passada larga. Eu acho que demorou a embalar também pelaquela contusão dele, o problema extra-campo. Agora embalou. Olha a qualidade que o Flamengo perdeu o Pedro, mas ficou um cara. Tem 2 ali vencedores que provavelmente ter a chance de ser tri, né? Dentro para ter o Pedro, talvez não vai estar no jogo, mas o Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro pode ser tri da Libertadores. Isso é para qualquer um. O Felipe Luiz como treinador. O Flamengo proporciona umas coisas, eu fiquei pensando, ao que proporcionou para o Dorival Júnior, ao que proporcionou para o Rogério Ceni e o que está proporcionando para o Felipe Luiz. Só se organizou, e até o próprio Jorge Jesus, que estava em baixa. Quando volta, vem para aqui, que eu já contei a história, ele estava em Osasco, lá no Audax. Ele errou sem treinamento, podia ser numa rua escura, sem ninguém. Ele estava com o Bruno lá, que é um empresário, que é amigo lá do dono do Audax, que é meu amigo, Bruno, empresário do Jorge. Eles estavam lá em Osasco. Depois ele apareceu num jogo lá em Minas, e o Flamengo contratou, é o que fez na vida do Jorge Jesus. Olha o que o Flamengo proporciona. Outros não aproveitaram, outros portugueses. Então o Felipe Luiz está aí na fita, podendo ganhar o Brasileiro e ganhar a Libertadores. Tem tudo aí. Tem uma vantagem muito grande, que é o Campeonato Nacional. O outro vai ter que jogar no sábado contra uma equipe também que é muito difícil e o que só tem na temporada, ainda, né? Não acabou. Gostei que você abriu o programa contido. Não falou, já somos campeões. Ué, claro que tá aprendendo, né? Tá aprendendo que às vezes a palavra volta, né? Não tem aquele negócio, claro pedras atiradas, palavras faladas não voltam. Mas com você volta. Com você volta, tio. Então, quer dizer assim, uma situação que o Palmeiras viaja de lá, o Flamengo, daqui a pouco o Baldo falou, tá embarcando. Tem ainda, hoje tem a quarta aqui, tem a quinta, tem a sexta, para o sábado, que nem as pernas tá fresquinhas para poder fazer uma grande final. E o próprio Rossi disse, né, ali perto do ônibus, talvez tenha sido até melhor não ter sido campeão hoje para não ir relaxado para a final. O Rossi disse isso, para a gente não sair daqui relaxado. Realmente, pode ser um ponto de vista. Agora, Bruno, um Flamengo que vem mostrando ter ali os seus pilares, né? Hoje, eu sempre falei Léo Ortiz, Jorginho, Arrascaeta e o Pedro. Hoje, com a melhora do Bruno Henrique, eu coloco Léo Ortiz e Léo Pereira, porque o Léo Pereira tá um monstro, tem que reconhecer esse cara. O cara joga todo jogo, pô. Todo jogo o Léo Pereira tá em campo e ele não é substituído. Jorginho, pra mim, é o cara que dita o ritmo do Flamengo, o Arrascaeta é o cara que decide e um Bruno Henrique que vem crescendo. Ou seja, os principais jogadores do Flamengo, tirando o Léo Ortiz, que vai sair meio sem ritmo, estão chegando bem para essa final, Bruno. Sim, e é importante ter os melhores, né? O Léo Ortiz, não sei mesmo se ele vai jogar, porque ele está um tempo sem jogar. E o Danilo, um zagueiro muito bom, extremamente confiável. Acho que o Felipe vê os 3 ali mais ou menos no mesmo nível. Então, isso não tem grande problema, não. O Flamengo vai com um time forte para a final, uma final igual. Acho que aí não é muito igual mesmo. Eu não acho que tenha vantagem de um lado e de outro. São times mais ou menos do mesmo nível, é um jogo só.
Cada um encarou de um jeito essa semana, né? O Abel, sentindo que o time dele estava numa queda grande, física, técnica, emocional, ele resolveu jogar tudo na Libertadores, que é um risco, que eu concordo com o Vampeta, acho que poderia levar alguns jogadores, deixar no banco, porque o título brasileiro é muito importante. Ele optou por tudo ali, é o all-in, vamos lá, sábado é tudo ou nada. Ele fez essa opção que é arriscada, mas você vai sempre pelo resultado. Se ele ganhar, vão dizer que foi sensacional o que ele fez, e se ele perder, foi tudo ruim, foi tudo uma porcaria, como sempre acontece. O Flamengo, ele vai ganhar o Brasileiro, é uma questão de tempo, porque ele levou o Brasileiro a sério, acho que isso é importante. O Flamengo não ganhou o Brasileiro desde 2020, o que é muita coisa pela situação que hoje tem o Flamengo e que hoje tem o Palmeiras. São times com dinheiro, com estrutura, com elenco, e onde isso faz diferença é no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. No mata-mata, o acaso muitas vezes aparece. E Bruno, o Flamengo... Oi? A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, e aí eu te devolvo. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Bruninho, pode concluir. Não, o Flamengo ele vai ganhar o Brasileiro porque ele levou a sério o Brasileiro. E aí é uma decisão da diretoria, da comissão técnica, de todo mundo, que o Flamengo não ganhou o Brasileiro desde 2020. Que é muita coisa pelo atual momento. Flamengo e Palmeiras são times que hoje têm mais dinheiro, estrutura, são mais regulares que os outros, têm mais elenco, e onde isso faz diferença é no Campeonato Brasileiro. O mata-mata ele tem muito do acaso, tem muito de um dia ruim. Palmeiras mesmo faz uma campanha na Libertadores quase perfeita, se você analisar a campanha. Ele só empatou com o Universitário em casa, um jogo que já estava 4-0 lá do Peru, e perdeu para a LDU em Quito. Esse único jogo quase custou a eliminação do Palmeiras. O mata-mata é assim, um jogo muito ruim em Quito, quase mandou tudo para o espaço, uma campanha de praticamente 100% de aproveitamento. Então, o mata-mata, não dá para você jogar tudo no mata-mata, ainda mais na Copa do Brasil, coisa que o Flamengo fez várias vezes nos últimos anos. Fez no ano passado, fez em 2022, e por isso que não ganha o Brasileiro há tanto tempo. Acho que no nosso calendário, que é um calendário muito pesado, que é impossível jogar todas no máximo, times como Flamengo e Palmeiras, que hoje são os melhores do continente, tem que deixar muito claro, é Brasileiro e Libertadores. Copa do Brasil, uma competição muito legal, mas ela vai ter que ficar em terceiro plano. Para outros clubes pode ser prioridade, para esses ela tem que ficar em terceiro lugar, independente do adversário, se for clássico, se for um rival. Um erro para mim do Palmeiras nesse campeonato, Piperno falou isso ontem, eu concordo, meteu um time reserva contra o Vitória em Salvador entre os dois jogos com o Corinthians na Copa do Brasil. Ali ele pode ter perdido 2 pontos, que ele estava perdendo de 2-0, quando entraram alguns titulares ele empatou o jogo. Foi um erro, porque pegou essa pilha, vou priorizar o mata-mata com o rival. Flamengo fez isso ano passado com o time reserva contra o São Paulo, entre os dois jogos com o Palmeiras. E aí tem que a diretoria, junto com a comissão técnica, assumir as decisões. Olha, é clássico, ok, tem essa coisa toda, mas a prioridade é o brasileiro. A Copa do Brasil fica depois. É clássico, mas eu vou meter minha força máxima contra o Vitória e vou meter meu time reserva contra o Corinthians. E assumir essas decisões, como o Flamengo poderia ter feito ano passado. Vou meter meu time reserva contra o Palmeiras na Copa do Brasil e vou meter meu time titular para jogar o Brasileiro no fim de semana. Aí a diretoria tem que estar junto com o treinador para assumir essa decisão. E o Flamengo esse ano, ele tomou esse tipo de decisão. O Brasileiro foi uma prioridade do clube. Por isso que pode merecidamente, vai confirmar semana que vem, o título do Campeonato Brasileiro.